Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá na Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 11, que diz assim: Irmãos, quando um de vós tem uma questão com o outro, como se atreve a entrar na justiça perante os injustos, em vez de recorrer aos santos? Será que ignorais que os santos julgarão o mundo? Ora, se o mundo está sujeito ao vosso julgamento, sereis acaso indignos de deliberar e julgar sobre questões tão insignificantes? Ignorais que julgaremos os anjos? Quanto mais coisas desta vida. No entanto, se tendes dessas questões a resolver, recorreis a juízes que a Igreja não pode recomendar. Digo isso para confusão vossa. Será então que aí entre vós não se encontra ninguém sensato e prudente que possa ser juiz entre os irmãos? Ao invés disso, irmão contra irmão vai a juízo, e isso perante infiéis. Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós. Por que não suportais antes a injustiça? Por que não tolerais antes ser prejudicado? Pelo contrário, vós é que cometeis injustiças e fraudes, e isso contra irmãos. Porventura, ignorais que pessoas injustas não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. E vós, isto é, alguns de vós, ereis isso. Mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome de Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Qual é a crítica de Paulo aqui? Estava tendo algum problema na comunidade. Vamos pensar aqui hoje, né? Vamos trazer bem para o momento atual. Na minha pastoral tem divisão. Sei lá, vamos pensar que eu sou da pastoral da comunicação, da PASCOM. E aí eu tenho um problema com fulana. Ao invés de procurar o padre, de procurar o coordenador, de resolver aqui na minha própria dinâmica, eu vou para a rede social. Eu vou procurar opiniões de pessoas que nem entendem a dinâmica da igreja. Então parece que eu não valorizo aquele povo e vou agora para tudo que é lugar. Então eu esqueço das orientações das pessoas que são responsáveis aqui. E Paulo diz, por que vocês fazem isso? Por que a gente acaba muitas e muitas vezes, né, levando para outras pessoas lá fora como se a gente não estivesse vendo e valorizando os que estão aqui? E aí eu coloquei rede social porque é uma das coisas que mais acontece. Às vezes alguém está machucado com alguém, ao invés de entender, né, que em rede social tem que evangelizar, eu vou ficar falando mal de fulano, mal de Beltrano. Gente, nessa época de eleição, especialmente quem vive em cidade pequena, deve entender muito bem o que eu estou falando. Divisões em pastorais, divisões em comunidades, divisões dentro da paróquia. E a gente vai aí para a rede social, é um esculhambando o outro, e esquece que quando passar as eleições, a vida vai ter que continuar. Será que é isso que Jesus realmente quer da gente? E aí, eu volto para essa reflexão de Paulo. Depois ele vai colocar, e aí eu acho interessante, eu quero ir lá para o versículo 11. Ele fala várias coisas, né, do que é que não vai entrar no reino dos céus. E ele diz, olha, vocês eram assim, né, tinham vários problemas, vários pecados, vários isso e aquilo, mas vocês foram justificados. Vocês foram santificados. Vocês foram lavados. Vamos trazer para a gente, nós somos batizados. Se somos batizados, tem coisa que não é mais condizente. E eu trago mesmo no aspecto de eleição hoje, tá bom? Se nós somos batizados, a nossa postura em relação às eleições é diferente. Nós não podemos ser condizentes com corrupção, com venda de voto, com compra de voto, com o que isso quer dizer, aquilo outro, enfim. Nós não podemos ser condizentes com isso. E nem podemos querer começar a idolatrar político. Nós não podemos, né, na verdade, colocar esse povo como se eles fossem deuses, que não erram, que não falham. Não é esse o caminho. Então eu quero convidar você a pensar, né? Minha postura está coerente? Minha postura está coerente com aquilo que eu sou chamado a ser, com aquilo que eu recebi, talvez quando criança, se você foi batizado quando era criança? Veja como é que Paulo chama a atenção do pessoal de Corinto e veja também como é que isso é atual para a gente. Pensemos sobre isso. Eu te aguardo daqui a 1 hora aqui no canal, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho também desta terça-feira. Até já!